Uma nova preocupação acabou de surgir dentro do Corinthians. E dessa vez não é dentro de campo. O clube está correndo contra o relógio para resolver um problema que pode gerar ainda mais pressão nos bastidores. Os salários seguem atrasados. E existe uma data limite para tudo ser resolvido. Mas isso não é o único assunto que está movimentando o Corinthians. Porque enquanto a diretoria tenta encontrar dinheiro para colocar a casa em ordem, uma decisão importante foi tomada sobre Hugo Souza. Sim, o goleiro que até pouco tempo era considerado praticamente intocável agora já não é mais visto da mesma forma. E para completar, um gigante da Turquia parece ligado a um dos jogadores mais valiosos do elenco. O cenário mudou. E o que está acontecendo nos bastidores pode impactar diretamente o restante da temporada. Fica até o final porque tem detalhe importante sobre a situação financeira do clube, o futuro de Hugo Souza e uma possível negociação internacional que pode render milhões aos cofres do Corinthians. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal porque aqui a informação chega sem enrolação. Vamos direto ao assunto. O primeiro tema envolve uma das maiores promessas da base corintiana, Iago Machado. Com apenas 17 anos, o zagueiro vem chamando atenção internamente. Enquanto boa parte do elenco profissional estava parada por causa da pausa da Copa do Mundo, ele continuou em atividade no Sub-20. E isso pode fazer diferença. O defensor já foi relacionado 8 vezes para partidas do profissional, uma delas com Dorival Júnior, as outras 7 com Fernando Diniz. Ou seja, o treinador conhece muito bem o garoto. E existe uma expectativa real de que ele receba oportunidades logo após a retomada do calendário. O momento parece favorável, principalmente porque o Corinthians vive dúvidas no setor defensivo. Alguns nomes perderam espaço, outros não convenceram. E isso abre uma porta importante para a base. Mas calma, porque essa pode não ser a maior novidade dos bastidores. Existe uma situação muito mais delicada acontecendo neste momento. E envolve dinheiro. Muito dinheiro. O Corinthians estabeleceu uma meta interna para resolver o problema dos salários atrasados. A diretoria trabalha para regularizar os pagamentos até a reapresentação do elenco. O prazo é curto, muito curto. Os jogadores voltam aos trabalhos nos próximos dias. E existe um acordo verbal feito entre dirigentes e líderes do elenco. A promessa foi clara. Os salários serão quitados antes da volta aos treinamentos. Agora o desafio é conseguir cumprir essa promessa. Nos bastidores existe uma corrida para encontrar recursos. O clube precisa fechar contas. Precisa buscar alternativas. Precisa evitar que o ambiente interno fique ainda mais pesado. E aqui surge uma pergunta importante. O que acontece se esse pagamento não for realizado dentro do prazo? Essa é justamente a preocupação que ronda o Parque São Jorge. Porque ninguém quer iniciar uma sequência decisiva da temporada com problemas internos. Ainda mais em um momento em que Fernando Diniz tenta consolidar seu trabalho. Mas segura essa informação, porque o próximo assunto pode explicar parte da movimentação financeira que está acontecendo. E envolve um dos jogadores mais valorizados do elenco, Hugo Souza. Durante muito tempo a postura do Corinthians foi simples. Hugo não estava à venda. Ponto final. As propostas chegavam. E eram recusadas. Sem discussão. Mas algo mudou. O clube já não trata mais o goleiro como inegociável. E essa é uma mudança significativa. Recentemente o Corinthians recusou ofertas importantes. Uma delas veio da Europa. Outra da Turquia. Valores milionários foram colocados na mesa. Mesmo assim a diretoria decidiu não avançar. Naquele momento a avaliação era de que o retorno financeiro não compensava. Mas agora o cenário parece diferente. Internamente existe o entendimento de que uma proposta mais robusta pode fazer o clube mudar de ideia. E aqui está o detalhe que chama atenção. Se antes a resposta era automática, agora ela depende dos números. Chegou uma oferta considerada boa? A conversa acontece. E isso já mostra uma mudança de estratégia. Só que existe um motivo por trás dessa mudança. Segundo informações dos bastidores, o Corinthians não estaria completamente satisfeito com o rendimento recente do goleiro. Questões técnicas, questões físicas e até avaliações sobre desempenho. Tudo isso passou a ser discutido internamente. Nada público, mas suficiente para alterar a postura do clube. E se Hugo realmente receber uma proposta acima do esperado? Aí o cenário pode mudar completamente. Mas calma, porque a maior bomba está chegando agora. Uma informação que começou a ganhar força fora do Brasil e envolve um dos ativos mais importantes do Corinthians, o volante André.
O nome do jogador passou a circular em páginas e perfis ligados ao futebol turco. O motivo? Um possível interesse do Fenerbahçe. E quando o Fenerbahçe entra em uma negociação, normalmente não entra para brincar. O clube turco costuma investir pesado, principalmente em atletas jovens com potencial de valorização. Neste momento ainda não existe confirmação oficial de proposta, mas a movimentação chamou a atenção. O nome do jogador começou a aparecer em publicações locais. Vídeos com lances foram divulgados, e o assunto ganhou força rapidamente. O Corinthians acompanha tudo com atenção, porque existe um valor definido internamente. O clube entende que André vale muito dinheiro, e não pretende facilitar uma eventual negociação. Mas existe um detalhe importante. O momento financeiro do Corinthians pode influenciar qualquer conversa, e isso muda completamente o cenário. Imagine a seguinte situação: os salários precisam ser pagos, as contas continuam chegando, o clube busca equilíbrio financeiro, e então aparece uma proposta milionária por um dos principais ativos do elenco. O que fazer? Segurar o jogador? Ou vender para aliviar a situação financeira? Essa é a grande questão, e a resposta pode aparecer nas próximas semanas. Por isso a diretoria está em alerta, por isso existe tensão nos bastidores, e por isso o mercado internacional está sendo acompanhado tão de perto. O Corinthians vive um momento decisivo. De um lado, tenta resolver problemas financeiros. Do outro, precisa manter competitividade dentro de campo. E equilibrar essas duas coisas nunca é simples. A verdade é que os próximos dias prometem ser fundamentais. A diretoria corre para quitar os salários. Fernando Diniz aguarda a volta dos trabalhos. Iago Machado sonha com sua estreia. Hugo Souza pode receber novas investidas. E André já começa a despertar interesse fora do país. Muita coisa pode mudar rapidamente. E é exatamente por isso que a torcida precisa ficar atenta, porque qualquer novidade pode impactar diretamente o restante da temporada. Na minha opinião, o Corinthians precisa resolver primeiro a questão financeira, antes de pensar em qualquer outro projeto, porque sem estabilidade nos bastidores, tudo fica mais difícil dentro de campo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você venderia o Hugo Souza se chegasse uma proposta milionária? E se o Fenerbahçe realmente avançar por André, o Corinthians deveria negociar? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler os comentários. Se você quer mais conteúdo assim, direto ao ponto e sem enrolação, se inscreve agora no Timão Atual. Deixa o like e ativa as notificações porque as próximas horas prometem muitas novidades no Corinthians. Até o próximo vídeo.